Já tiveste aquele momento na tua vida em que as coisas parecem simplesmente não andarem? Tu te esforças, tu dás o melhor de ti, mas parece que tu não sais do lugar e com isso tu começas a te sentir sem clareza, sem direção e sem propósito. Mas já paraste para pensar que isso pode estar ligado a certas perguntas que tu fazes ou a certas perguntas que tu deixas de fazer? E é por isso que no vídeo de hoje vamos falar sobre como fazer perguntas certas, como identificar quando as respostas certas chegam e como agir diante delas. Mas antes, deixa-me só apresentar-me. Se tu não me conheces e chegaste aqui por acaso, meu nome é Chica Gonçalves e neste canal nós conversamos um pouco sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoestima, melhor versão, produtividade, positividade e muito mais, tudo de uma forma muito leve. E se tu gostas desse tipo de conteúdo, eu te convido a te subscreveres no meu canal, ativar o sininho das notificações para que tu não percas mais nenhum vídeo. E se tu ficares comigo até o final, eu te prometo que tu não vais sair como tu. Uma das coisas poderosíssimas que eu tenho aprendido desde que eu comecei a estudar mais sobre desenvolvimento pessoal, desde que eu comecei a me conhecer mais, é que a qualidade da nossa vida depende também da qualidade das perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais claro. É que muitas pessoas, elas fazem perguntas, mas fazem perguntas como: por que que nada dá certo para mim? Por que que não atraio relacionamentos saudáveis? Por que que o dinheiro nunca fica na minha vida? Por que que eu não sou feliz? Por que que parece que a vida de todo mundo está a andar e a minha não? Mas percebes que quando tu fazes essas perguntas, a tua mente começa a procurar problemas e não soluções. Mas quando tu trocas isso, quando tu começas a fazer perguntas mais assertivas, como: quem sou eu? O que eu preciso fazer que vai me deixar feliz? O que eu preciso fazer que vai me colocar nas situações certas? O que eu preciso fazer que vai melhorar a minha relação com o dinheiro? O que eu preciso fazer que vai me ajudar a atrair pessoas com a mesma vibração, com o mesmo propósito que o meu? O que está certo sobre a minha pessoa que eu ainda não percebi? E quando eu perceber, mudará completamente a minha vida para melhor. Tu percebes que quando tu começas a fazer esse tipo de perguntas, a tua mente começa a ficar mais aberta, começa a procurar possibilidades, sugestões e não se foca em problemas. Tipo, quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, via muitos vídeos e lia livros também, e as pessoas diziam que se nós mudarmos as perguntas, se nós mudarmos a forma como nós vemos as coisas, nós temos a possibilidade de mudar a nossa vida. Eu ficava tipo: como assim? Como é possível? Que história é essa? Como assim uma pergunta pode mudar a nossa vida? Como assim um pensamento pode mudar a nossa vida? E eu ficava meio cética e não acreditava muito, mas como eu queria mudar, queria me tornar uma pessoa melhor, eu fiquei aberta. Tentei perceber. Foi quando eu comecei a praticar isso que eu comecei a ver mudanças significativas na minha vida. E as mudanças vão acontecer primeiro de dentro, só depois para fora. Eu gosto e aprendi a fazer essas perguntas em dois momentos específicos. De manhã, quando eu acordo, e de noite, quando eu vou dormir. Porque nesses momentos, a nossa mente está muito mais relaxada, antes de estar contaminada com todos os ruídos externos, e também está mais receptiva. Mas é claro que tu podes escolher um momento que seja conveniente para ti, tudo depende da tua disponibilidade. Depois de fazer essas perguntas, não tente forçar respostas, não fique ansioso, não procure saber quando as respostas chegam ou como as respostas chegam. Vai viver tua vida naturalmente, simplesmente solte.
Mas fique atento, porque as respostas elas começam a surgir, mas elas não vão surgir como tu imaginaste. Elas podem surgir através de uma ideia, por exemplo. Sabe aquela ideia que às vezes aparece na nossa cabeça e não sai da nossa cabeça? Pois é, pode ser uma resposta da pergunta que tu fizeste. As respostas podem chegar através de um sonho, as respostas podem chegar através de um vídeo aleatório que tu estás a ver, as respostas podem chegar através de um programa televisivo, podem chegar através de uma pessoa. Esteja atenta. Mas existe um momento também muito importante, é que quando as respostas começam a surgir, começam também a surgir umas questões, umas vozes, e essas vozes começam a te questionar, começam a te fazer perguntas como: quem és tu para te casar? Quem és tu para ser feliz? Quem és tu para estudar? Quem és tu para abrir um negócio? Quem és tu para começar a gravar para a internet? Quem vai querer ver o que tu estás a postar? Quem vai se preocupar com o teu conteúdo? Quem és tu para te tornar milionário? Quem és tu para ter uma boa relação com o dinheiro? Quem és tu para ter dinheiro? Quem és tu para se tornar essa melhor versão? Quem és tu? Mas quando essas perguntas começarem a surgir, diga: eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou merecedora, eu mereço estudar, eu mereço ter relacionamentos saudáveis, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter a vida que eu tanto desejo, eu mereço. Responda, não dê ouvidos a essas vozes, porque essas vozes são medos, são inseguranças, são crenças que nós carregamos durante toda a nossa vida. E quando nós damos ouvidos a essas vozes, nós desistimos das coisas que talvez seriam a nossa grande mudança, que poderiam trazer essa nossa grande transformação. Então tu já fizeste as perguntas, já tens as respostas. O próximo passo e o passo mais importante é tu tomares ação, fazer o que precisa ser feito, porque tu podes ter as respostas mais claras e mesmo assim nada mudar. Ou tu podes começar, tu vais ter a resposta que tu precisas estudar, né? Tu precisas fazer um curso e tu te matriculas, vais fazer o tal curso, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, tu logo pensas em desistir e até desistes. Comece o teu projeto, seja consistente, faça dar certo, porque quando nós estamos alinhados ao nosso propósito, coisas começam a se alinhar. Teu nome começa a ser lembrado em mesas de oportunidades. Tu começas a ter ideias, as coisas que tu fazes não parecem mais tão difíceis. E eu sei que muitas das vezes nós desistimos porque nós não vemos resultados imediatos. Nós queremos ter números logo. Não se preocupe com números, esteja a fazer o teu negócio. Não te preocupes se só tiveste um cliente, dois, não te preocupes, faça o teu melhor, dê o melhor do teu trabalho, dê o melhor dos teus produtos. Tu estás a gravar vídeos, por mais que ainda não tenhas atingido todos aqueles requisitos para monetização, as pessoas ainda não começaram a ver os teus vídeos, não te preocupes com isso no princípio, dê o melhor de ti, seja consistente. Se tu não desistires, tu vais entrar numa outra fase, e essa fase em que as coisas começam a acontecer, tu começas a criar uma comunidade mais engajada, tu começas a ter mais clientes, também relacionamentos, tu começas a cuidar mais de ti, tu começas a gostar da tua companhia, tu também começas a atrair pessoas que começam a te admirar. Então tudo muda quando nós tomamos essa ação, quando nós damos o primeiro passo para a nossa grande mudança, para a nossa grande transformação. Então, se tu chegaste até aqui, não desista dos teus sonhos, faça as perguntas que tu precisas fazer, não te sintas perdido, apenas tenta perceber quem és tu, o que tu precisas fazer, e tudo vai dar certo se tu não desistires. Nos vemos no próximo vídeo.